Ô, gente boa! Certinho, ó. Sala de prosa. Que papo legal. Fala sério, hein? Bom, hein? E Não ainda vou nem bem- falar que é pedra 90 hoje. Viu? Não. Fala outra gíria. Outra Pedra gíria. 90. O que é pedra Papo 90? legal, papo legal. O que é pedra 90? Pedra 90 é um ditado que diz que o troço tá bom demais. Bom demais. Menino, hoje, uma frase que nós temos ouvido. Desanimei com a igreja. Agora não, hein? Ê, sustância. Vira e mexe, escuto assim. Desanimei com a igreja. Casais jovens. Ah, e tem outros que falam assim, eu sou um católico aposentado, um evangélico aposentado. E aí, como é que vamos fazer com esse negócio? Oi, eu tô aqui junto com você. Olha aí, você dá 2 marteladas, eu dou 2 depois e nós vamos. Por que a pessoa desanima com a igreja? Por quê? Bom, primeiro pode ser que esse desânimo não esteja lá, esteja cá. Cá onde? Aqui? No coração dele. Ah, eu do cara desanimado. já pensei que era eu mesmo, ué. Às vezes o desânimo não está fora, está dentro. Às vezes o desânimo com igreja tem a ver com a pessoa que está desanimada e não com a igreja com a qual ele está desanimado. Mas pode ser que o problema também esteja aqui e lá. Às vezes Tá lá e tá aqui. Está lá e está aqui. E Porque às tem vezes um que pode ser só lá? pode ser, mas via de regra, uma pessoa animada, quando a igreja dele está desanimada, ele bota fogo na igreja. Ele consegue Fogo, sozinho? Fogo mesmo? santo. Fogo santo. Fervor espiritual, orando pela igreja, falando com o pastor da igreja, levando sugestões, chamando um grupinho para buscar Deus. Porque às vezes basta uma fagulha para incendiar uma floresta, basta um coração faminto de Deus para incendiar quem está ao redor. Eu perguntei um dia desses a casais jovens. Por que vocês desanimaram com a igreja? Eles falaram assim, é porque lá não tem ensino bíblico. Aí eu perguntei, você está lendo a Bíblia? Não. Ora junto com seu marido? Não. Orava quando namorado? Não. E noivo? Não. O que vocês faziam naquela igreja? Ah, nós éramos da liderança de jovens. Agora nós casamos, não somos mais. Então era, O problema está ali, tá lá, dentro do coração. dentro do coração. Mas tem esse aspecto também, Mas que a tem igreja esse pode não estar ensinando mesmo. Mas tem esse aspecto, e hoje tem muita gente que está saindo dessas igrejas que não estão ensinando Bíblia. Ele desanimou com aquela igreja, mas não desanimou com a o fé. Nem com o evangelho. Nem com o evangelho. Estou mais empolgado ainda com o evangelho, que ele está procurando pão, procurando alimento. Está indo para Belém. Está indo para Belém. Então, é possível que uma igreja que manteve gente durante um tempo com usos e costumes, ou com regras e mais regras, manteve o povo numa camisa de força. Agora não está dando Agora mais. não está dando mais. Por quê, pastor? Porque com o advento das mídias sociais, nenhuma pessoa escuta só o seu pastor hoje. Mas é claro que não. Eu conversei com a turma que ele escuta você e escuta quem pensa o contrário de você. É isso mesmo. Eu falei, mas é do mesmo tanto que gosta? Do mesmo tanto. Então, olha aí. Aí deixa-me falar então. A pessoa, você desanimou porque você está desanimado? Nós estávamos conversando aqui ainda agora e estávamos lembrando uma época em que nós dois mesmo participávamos de congresso, que o congresso parecia assim um elevador. Um braseiro. Braseiro, Para incendiar, boa. aquecer o coração. Aí eu falei, e os congressos hoje? E o mestre falou comigo, não está assim não. Por quê, mestre? Quando eu penso que não está assim, não, é uma análise Não de científica, frequência, não e nem de científica. frequência. Porque temos boa frequência hoje, você roda o Brasil todo, eu, graças a Deus, também. Às vezes nós temos um bom grupo, mas você não vê brilho nos olhos, você não vê quebrantamento, você não vê a pessoa terminar a palestra e quer ficar lá porque está quebrantado. Quer orar? Quer orar. E nós tivemos um encontro, e você acho que estava presente, um congresso, em que o nosso grande drama foi terminar.
porque o povo não queria ir embora, o povo queria orar. Era choro, era lágrima, era quebrantamento. E não foi mobilizado não por ninguém. Não foi intencional, não foi planejado isso, não foi programado isso, o mover de Deus. Eu acho que nós precisamos... Agora, isso nós estávamos dizendo, era muito mais um reflexo das igrejas que enviavam essas pessoas para esses congressos, que já estavam com fome, com sede aqui na base. Buscando mais. Do que o Congresso. Do que o Congresso em si. O Congresso era apenas um reflexo disso. Então, veja você que desanimou com a igreja. Peça ao Senhor para olhar seu coração hoje. Peça ao Senhor. Volte a amar sua Bíblia, ainda que seja um pouquinho. Volte a orar com seu marido, com sua casa. Veja, pense nessa pergunta, por que é que eu desanimei? Às vezes, desanima o jovem casal porque ali naquela comunidade não tem um ensino infantil. Então, aí, nesse caso, eles devem pensar... eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, às vezes, a necessidade dele de uma igreja que possa atender essa necessidade das suas crianças. Porque, de fato, um casal jovem que tem filhos, que não tem um trabalho voltado para o ministério infantil, ele vai buscar uma igreja que possa atender isso. Deixa eu dar uma entradinha? Claro. Antes de sair, você podia perguntar ao pastor e à liderança se eles podiam investir em vocês para começar um novo tempo para todas as crianças. Não é, mestre? É uma solução todas as crianças. Vamos ajudar. Agora, se não tiver jeito, se tiver aquela dureza, não desanima, não. É isso aí. É isso aí. Agora, o grande aspecto hoje, pastor, por que eu estou desanimado? Por que a pessoa diz isso? Nós estamos vivendo uma sociedade cada dia mais secularizada, onde o trabalho, o dinheiro, o lazer, muitas outras agendas... O futebol que não está muito aí, né, irmão? A Copa, apesar da Copa, mas... mas o cara... Tem gente que torce para o Corinthians, ou torce para o Flamengo, ou torce... o Galo. Até para o Galo tem gente que torce. O que é isso, mestre? Mas aí, mestre, o secularizado vai tomando conta da cabeça. Vai tomando conta do coração, da mente. O camarada... Igreja é um apêndice. E às vezes quando o cara vai, é um apêndice. Ele vai porque é um hábito ir, é um costume ir, mas aquela agenda que ele separou para ir, aquilo não interfere na vida dele, aquilo não mexe na estrutura da agenda dele, não influencia em nada. Ao contrário, essa agenda aqui é que influencia lá. Ele vai lá para um mero... Agora, por exemplo, a igreja, você disse que pode ser lá e pode ser aqui. Então, meu pastor, nós vamos dar 3 sugestões aí para você, a liderança. Ele dá uma ou do outro, ele dá uma ou do outro. 4, né? A igreja, às vezes, está num platô, mestre. E aí está todo mundo satisfeito, todo mundo, assim, acomodadão. Há um grande problema hoje que eu identifico, é que há muitas igrejas que não têm expectativa de crescer, não ora para crescer, não trabalha para crescer e não cresce. Outras dizem, não, o nosso papel é manter apenas a sã doutrina. Se eu tiver uma igreja com compromisso, fidelidade à sã doutrina, se cresce ou não cresce, isso não é da minha economia, não é da minha responsabilidade. Aí se acomoda. Então, isso é triste, porque para mim não existe esterilidade saudável. Vida, certo. Ou seja, onde tem qualidade, tem quantidade. Onde tem vida, ali ordena o Senhor a sua bênção e a igreja cresce. E precisa crescer, porque é um organismo vivo. Ó, gente boa, eu era jovem e li essa frase, li essas 3 frases, não lembro aonde nem quem. A igreja crescer, primeiro vem de Deus, mas o pastor deseja que a igreja cresça e resolve, aspas, pagar o preço do crescimento. Vai trabalhar muito, menino? Vai cuidar dos crentes, vai evangelizar, vai mobilizar a igreja. Segundo. Segundo, então vamos lá. A igreja, empregando o evangelho, ela precisa ser uma igreja viva, dinâmica, operosa, viva, alegre. Porque uma coisa é você chegar na igreja, tem essa doutrina, mas você chega lá e está tudo morto. Sem vício, sem entusiasmo, sem alegria. Canta para dentro, não canta para fora. Parece que o culto é um culto fúnebre. Aí não, né, irmão? Então, há cultos fúnebres muito empolgantes, mas esse aí está ruim. Então, veja bem, eu preciso
aliar sã doutrina com fervor, Ó. com entusiasmo, com vibração, com Então, brilho nos olhos. vou no segundo. O pastor quer e a liderança ao redor dele quer. Isso significa mudanças. Não é, mestre? Com Mudanças. certeza. Não pode ficar do mesmo jeito mais. Pastor, não desanime com sua igreja e nem a liderança. Algumas pessoas, pegando carona aí na sua Não, fala... pegando carona não, mestre. Você tá aqui é 2 motoristas, menino. Às vezes as pessoas confundem essência com forma. É. A essência é imutável, o evangelho é o mesmo, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã. Não tem dois evangelhos. O evangelho não sofre influência da cultura, ele é o evangelho. Agora, a forma, você precisa adequar ao seu ambiente. Por exemplo, se você está numa igreja rural, a abordagem é uma. Se você está numa igreja, uma grande metrópole urbana, a abordagem é outra. Se você está falando para crianças ou para adolescentes, a abordagem é uma. Se você está falando para a terceira idade, a abordagem é outra. Então, a forma precisa, é só ler Paulo. Quando Paulo entrava numa sinagoga, o tipo de sermão dele era um. Quando ele falava só para gentios, o tipo de sermão dele era outro. O mesmo evangelho, mas a abordagem variava de acordo com a circunstância. E nós temos que aprender isso. Ó, o pastor quer, a liderança quer e terceira a igreja quer. Chama a igreja. Então, estou falando para a liderança, para você não desanimar com a igreja. Você que é aquele que desanimou, membro, escuta aí e veja seu coração se você desanimou com Deus ou se você nem nasceu de novo. Mas eu convido você para voltar à igreja. Mesmo que a igreja sua esteja aquilo que você diz assim, ela está fria. Então, esquente um pouquinho aí, quem sabe você é a fagulha. É isso aí. Tudo Mestre, começa... então agora umas dicas para, assim, marteladinhas lá e cá. Tudo começa, você estava dizendo. Começa com o seu coração aqui. Você diz, meu Deus, eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Segundo, comece a orar, você pessoalmente, buscando uma vida devocional. Você, porque você, se seu coração inflamar, uma das características do fogo é isso, ou ele alastra ou ele apaga. Se tem fogo, ele vai alastrar. Ó, então, meu pastor, deixa eu falar com você, comece a orar. Não reclama mais de sua igreja, não. Nem você, nem presbítero, nem diácono, nem ninguém da diretoria. Reclama da igreja, não. Vamos falar com Deus? Ei, você comece a orar. Encontre um crente e fala, vamos orar por nossa igreja, sem reclamar. Beleza? Mais uma, mestre. Vamos pegar um ditado antigo. Gaste mais a sola do sapato do que o assento do banco. Isso significa, você tem que ir lá fora onde as pessoas estão. Servir. Vai lá fora onde as pessoas estão. Ame as pessoas, sirva as pessoas, pregue o evangelho para essas pessoas e o resultado virá. Ó, todo dia nós devemos falar a respeito do Senhor Jesus. Todo dia proclamar que o Senhor é vivo. Ainda que seja na família, ainda que seja com os amigos. E se você conhece alguém que desanimou com a igreja, vá buscá-lo. Isso aí. Beleza? Você vai ser uma bênção. Aí. Vai ajudar essa pessoa a restaurar a sua vida. Ei, você que desanimou, em Belo Horizonte, oitava, hein? Ei, você que desanimou. Não fica assim, não. Mestre, como é que você oraria com uma pessoa que falou assim, mas eu desanimei mesmo? Um pastor. Eu acho que precisa fazer o que o Senhor Jesus disse para a igreja de Éfeso. Eu tenho uma coisa, porém, contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Volta lá no início. Você se lembra do dia que Jesus mudou a sua vida? Você nasceu de novo? Aquele primeiro amor? Reacenda essa chama. E certamente eu posso lhe dizer, como você pregou um sermão certa feita, baseado no Salmo 126, e é uma ideia de Derek Kiner, o melhor daquilo que você tem experimentado até hoje há de ser medida mínima do que Deus há de fazer na sua vida daqui para frente e também através da sua vida. Então agora põe no seu coração. Qual é o próximo culto lá em sua igreja? Se não der para ir no próximo culto, próximo domingo. Vá. Abrace os irmãos, abrace o pastor, chegue mais cedo, dobre seus joelhos, ou sentado no banco, ore. Convide alguém, peça ao Espírito Santo para mover na sua igreja. E não desanima com a igreja. Amém? Amém. Vamos orar, mestre? Vamos.
Querido Deus, nós pedimos a Ti que Tu Amém, Deus. inflames o nosso coração, que Tu dês a nós um coração sedento pela Tua palavra, sedento da Tua presença, que a nossa alma se encante com a Tua beleza, com a Tua glória, com a Tua majestade, que o nosso coração se volte por completo para a beleza, sublimidade do Evangelho. E nós oramos, meu Deus, para aqueles que estão agora nos acompanhando, para que Tu também visites o coração de cada um, inflamando o coração, despertando o coração, para que possam amar com todo o fervor da sua alma a Tua Amém. palavra, a intimidade com o Senhor, e que possa abrir os seus lábios e testemunhar da glória de Cristo, deste Evangelho precioso, a todas as pessoas com quem tiver esse contato. Amém. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor clame ao Senhor para que, por várias razões, que alguém tenha desanimado, ou sofreu, ou foi rejeitado, ou também ficou assim perplexo com algumas situações. Senhor, não deixa isso ficar assim como uma justificativa, porque toda justificativa nos leva ao pecado. Agora, Senhor, ergue o nosso coração, ergue a liderança da igreja, ergue, Senhor, nossa vida, essas famílias, os nossos filhos que foram criados na igreja local, esses que chegaram e pararam, Senhor, acenda o fogo de novo. Amém. Assim oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, sala de prosa. Ó, fagulha para pegar em você, hein? Um oferecimento. Luz para o Caminho, uma agência missionária para abençoar a sua vida. Se você ainda não conhece os cursos de ensino à distância que nós produzimos aqui, eu gostaria de recomendar a você escatologia, panorama bíblico, como entender os evangelhos, como entender as cartas de Paulo, como entender Apocalipse, tudo isso aqui à sua disposição. É só entrar no site de Luz para o Caminho, vai ser uma bênção para a sua vida. Ô, gente boa, e a 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, uma igreja bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade e parceira na evangelização do mundo. Olha, com a graça de Deus, podemos estar ao lado da sua família. Crianças, juniores, adolescentes, jovens adultos, que são aqueles que não se casaram ou divorciaram, viúvos, casais jovens, casais, homens, mulheres e a melhor idade. E os cultos empolgantes e as células. Ô, gente boa, há um lugar para você aos pés da cruz. Há uma igreja para você em Belo Horizonte. Amém. 8ª Igreja Presbiteriana. Abraço, gente. Um abraço, gente Deus boa. abençoe vocês.